seja bem-vindo aí a mais uma edição. Agora nós estamos na 4ª edição do nosso método para desenvolvimento de análise e avaliações em riscos psicossocial da plataforma de governança em saúde e segurança do trabalho da Ponto Seguro Gerenciamento de Risco. Sérgio Soledade aqui, espero que todos estejam bem. Vou subir e fazer ancoragem com o alpinista. Então vou usar 2 calceios de corda dinâmica de 10,5 milímetros. Bem como eu vou levar 2 fitas tubular para ancoragem, alguns mosquetão, dentre eles em aço galvanizado e em duro alumínio. Iniciar colocando os calceios. Vou pôr os calceios em volta da estrutura e vou me ancorar e começar a subida. Com essa saída aqui eu estou fazendo um nó, volta do fiel e o pescador. Coming on to the light of day, we got many moons that are deep at play, so I keep an eye on the shadow, smile to see what it has to say. The breeze let it go, love I flow and go away. Oh, what do you say? Yeah, you don't know my mind. Pessoal, hoje eu vou tratar sobre métodos de avaliação e vamos criar um conceito triangular sobre o que medir, como ouvir, como comprovar, beleza? Então vamos lá, adiante. Questionário estruturado. Pessoal, então nós temos a preocupação, antes de seguirmos com o processo de análise, avaliação, essa etapa. A gente tem a preocupação em fazer as escalas por dimensão. Então a estrutura do questionário, ela necessariamente vai passar pela uma análise primeiro de perigos e níveis de risco. Então nós vamos realizar uma PNR, onde vamos reconhecer o ambiente de forma geral, estudar esse ambiente, fazer esse reconhecimento a respeito do processo, do setor, as atividades, as funções que estão dentro desse setor e ter um máximo de informações, reunir elementos para que a gente consiga, antes de realizar a análise, ter certeza qual vai ser o questionário, a estrutura do questionário. Então o questionário estruturado, ele vai ter as escalas por dimensão, e aí em cima dessas informações vamos conseguir fazer essas escalas de uma forma adequada, justa, né? Contemplando aí a realidade de um grupo similar de exposição. Então nós vamos trabalhar com grupos focais e entrevistas. Então assim, de acordo com o grupo similar de exposição, serão nossos focos, e aí vamos explicar o porquê é necessário, né? Da aplicação da avaliação. Primeiro, reunir essas pessoas num ambiente coletivo e explicar a todos o propósito, né, que estamos buscando com essa avaliação. Então, os grupos focais passarão por essa prévia, onde vamos explicar e mostrar a necessidade de realizar essas avaliações psicossociais. E, é claro, deixar claro que o que estamos buscando não são diagnósticos, e também não estamos ali para fazer análise clínica. O nosso propósito é organizacional. Então nós estamos medindo, mensurando a infraestrutura da empresa, as condições empresariais, né? Assim, quando eu falo isso, eu estou falando a respeito de como foi formatado a organização. É o que o dono, os seus sócios, enfim, a alta e média direção, elas têm colocado ali como princípio, valores, e essas coisas, como que elas são ali para todos, inclusive para esse grupo focal. E aí vamos falar sobre isso e dos números, né? Enfim, como que a escala de Likert, ela vai representar o que eles sentem de acordo com as perguntas. Então eu vou mostrar que a pergunta de 1 a 5 são escalas de valores. Então esses valores, eles vão representar como é que está a estrutura. E vou falar também depois de toda essa coleta de dados, essas informações da análise preliminar de nível, perigos e risco, a observação do trabalho real, né? Então vamos ter essa possibilidade de ver esse trabalho na realidade, como que a pessoa, o indivíduo, realiza as etapas das tarefas, as atividades, até porque é na fase da análise ergonômica preliminar, né? Então vamos olhar isso e a análise de processos. Então verificar como que acontece, como que são dadas as entradas de processo,
O processo, como que ele se realiza, se ele é manual, semi-manual, ou se ele é automático, né? Ou melhor, se ele é manual, se ele é semi-automático, ou se ele é totalmente automático. Entendeu? Se ele tem uma entrada manual e se acontece de forma automática o processo, e a saída ela é manual, ou se também é uma descarga automática. Avaliando essas questões, e aí vou tratar sobre os indicadores de saúde e segurança do trabalho e os recursos humanos, ou seja, vou verificar dentro das informações levantadas a priori, as questões da PNR, as entrevistas com os multifocais, e aí eu vou verificar os resultados desses indicadores, comparando com os indicadores de recursos humanos, os quantitativos de absenteísmo, rotatividade, os turnovers da empresa, as taxas de incidentes, as queixas que existem, né, que são registradas, horas extras, tá? E outras informações que se for relevante para essa etapa. Bom, boas práticas de abordagem, que você, ao desenvolver esse trabalho através da nossa ferramenta, deve pôr em mente. Confidencialidade, fundamental, pessoal. Tem que manter essa garantia a todo o grupo focal e ao indivíduo dentro dele, a confidencialidade. A voluntariedade, as pessoas têm e precisam já nesse momento ser resguardado o direito a ela de ser voluntária, de querer participar. A linguagem clara é importante que fale de forma de acordo, o grupo entenda esse grupo, portanto é necessária essa análise de risco preliminar, esse estudo do ambiente para entender o seu público. E a devolutiva e plano de ação, ou seja, tudo que foi encontrado nas análises, nos estudos, é necessário ter uma devolutiva para os participantes, os grupos ali, eles precisam entender, até porque é o direito de todos ali, divulgar isso. E o plano de ação, uma forma de demonstrar, de acordo com o que está tratando a NR1, dentro do item de ouvir as partes interessadas, os trabalhadores do processo, mostrar ali o plano de ação com relação às questões que foram identificadas e como vai ser tratado. E aí por quê? Porque sem essa evidência, sem essa estrutura, os dados eles vão ser maquiados, vão ser intencionais, sem propósito algum, cartorial, o que já vínhamos fazendo aí ao longo de muitos e muitos anos, desde quando começou a gestão não, né? Os programas de segurança do trabalho, eles eram documentos feitos para ser vendidos, né? Então assim, estáticos, sem nenhuma estrutura, sem propósito, para resolver questões de melhoria na vida do trabalhador. Então, vamos fazer tudo isso através da sessão, que são os motores do processo. Então, o processo de coleta de dados, de análise e de avaliação, ele vai acontecer na sessão, que é o motor psicossocial, onde nós vamos perceber, por meio das escalas estrutural, que conforme eu já falei nas edições anteriores, a estrutural está vendo as questões de infraestrutura, né? Aqui está tratando lá no item 4.4 da ISO, item 7 da ISO, que são os apoios da infraestrutura, a escala cultural, que vai ler, interpretar como que é o jeito da organização, né? A norma que não está escrito, aquela que todo mundo faz, mas não tem nada escrito, é o jeito que as pessoas criaram comportamento, loop de rotinas que eles repetem, que nós indivíduos temos hábitos, uma organização tem rotinas, né? E essas rotinas ela criam uma cultura, e vamos medir através da escala cultural e a escala de sintoma, onde vamos perguntar e sentir do trabalhador se há estresse, se há ansiedade, se há medo, nervosismo, irritação, inquietação, se há algum comportamento extravagante, algum sentimento que torna a pessoa furtiva, as relações, enfim, essas são as escalas. E a valoração por dimensão, nós vamos estar extraindo dessa seção, ou seja, de acordo com as dimensões desses blocos, vamos colocar o valor e por grupo similar de exposição. Então a gente vai conseguir demonstrar, através dos indicadores, as dimensões que foram analisadas nos grupos, e os indicadores vão conversar aí com os gestores. E o semáforo de priorização, nessa etapa vamos ter os indicadores nas cores, né? Vermelho são situações de risco muito alto, tá? Aí nós temos abaixo de alto o significante, e abaixo disso vamos ter o baixo e o muito baixo. Então são cores vermelho, laranja, amarelo, e temos o verde, que vai demonstrar os semáforos através dos nossos painéis nos dashboards, os indicadores dos planos de ações, estabelecendo a priorização, que é uma das
cobrança, melhor, exigência, né, da NR1, lá nos item 1.5, ponto alguma coisa acima, depois eu posso atualizar sobre isso, que ela vai determinar através da orientação normativa que é necessário extrair o nível do risco e a prioridade de acordo com cada nível de risco. E o plano de ação propriamente dito, né, pessoal? E também a reavaliação. Então esse plano de ação ele vai estar com datas prazadas e caso não aconteça o plano de ação de se realizar, ele vai ser reavaliado, mesmo também sendo realizado, ele vai ser reavaliado também, para que a gente possa ter a devolutiva para o grupo, o Hemogênese de Exposição, sobre a nossa ação com efeito aí às análises. E o motor, pessoal, de saúde e segurança do trabalho, que é a base de levantamento de dados do nosso sistema. Então nós temos esses motores na área psicossocial e na parte de saúde e segurança do trabalho. O motor, então, da parte de saúde e segurança do trabalho, ele vai alimentar o inventário de risco da NR1. Então nós vamos extrair dados daqui, levar para o inventário de riscos, tá? Todos os levantamentos. E a partir do inventário de risco, nós vamos fazer o plano de ação da NR1, que está sendo exigido, e a avaliação ergonômica da NR17. Então todas essas informações elas vão vir numa esteira de produção e nós vamos ter evidências e melhorias contínuas através da nossa plataforma, constatada de acordo aí com a estrutura que foi criada e o propósito dela, começo, meio e fim, beleza? Vou falar na próxima edição a respeito das escalas e valoração, como transformar a percepção em risco. Não perca essa edição que ela tem muita coisa legal. E nos veremos adiante e até lá. Obrigado.